Oi, boa tarde a todos. Nós falamos agora do SEAC, Centro Espírita Alvorecer Cristão, dia 17 de agosto. A nossa preleção hoje será: bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, e o poder do pensamento também. É capítulo 8, itens de 1 a 10. Boa tarde a todos. Vamos começando se acomodando nas cadeiras. Vocês que estão nos assistindo também, vamos nos acomodando bem, agradecendo o plano espiritual que já está conosco. E vamos começar primeiro com os recadinhos aqui do SEAC. O 37º curso básico, ele acontece todas as quintas-feiras, das 2 às 3h30, e ele vai até começo de dezembro. Cada semana é um palestrante que dá a sua aula. E quem tiver interesse é só vir no SEAC, o curso é gratuito e vocês podem assistir as aulas que vocês quiserem. E aos sábados existe aqui na casa também a evangelização infantil e a escola de paz a partir das 8h30 da manhã. Com esses recados, nós vamos agradecendo a espiritualidade do SEAC que nos acolhe sempre, agradecendo o mentor desse trabalho e cumprimentando cada um de vocês, o seu mentor espiritual. Vamos fazer a nossa subida vibratória, vamos chegar pertinho dos nossos amigos espirituais, agradecendo esses minutos que a gente se dedica para nós. São 20 minutos que a gente está aqui sentado, sentindo a presença dos nossos amigos conosco, nos fortalecendo e nos ensinando. Vamos dedicar a prece, Pai Nosso, para todas as fraternidades, para todos os nossos anjos de guarda, nossos mentores, com muito amor e muito carinho. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E pedimos licença para começar a preleção de hoje. Esse trecho do Evangelho, que é o capítulo 8, ele é muito interessante, porque ele aborda os aspectos que Jesus fazia, não é aspecto que eu quis dizer, eu perdi a palavra, como chama? O que ele fazia, as atitudes que ele fazia, que nós vamos trazer para os dias atuais. Ou seja, o que sai da boca é impuro. O que o Jesus quis dizer com isso? Na época que Jesus começou a pregar, os hebreus e os judeus tinham o hábito de, antes de fazer as refeições, lavar as mãos. E Jesus foi convidado para almoçar na casa de uma pessoa e ele chegou com os apóstolos, tipo assim, entrou, cheguei, sentei, nada de lavar a mão. E os convidados ficaram olhando, pensando, como que ele não lavou a mão? Como ele vai sentar aqui, comer, a mão dele está suja? Ele era um cara assim, que acho que todo mundo queria ter um pouco de Jesus, né? Ele não ligava para a opinião dos outros, ele ia lá, fazia acontecer com uma coragem. Se ele é filho de Deus, nós também somos, né? Então a gente precisa se lembrar, nas horas que a gente se sente frágil, como Jesus era confiante. A gente tem que ser confiante igual, porque também somos filhos de Deus. E ele deixou a vida dele para a gente se espelhar. Então a gente não tem o direito de ser um caído, né? A gente caiu e tem que se levantar e se espelhar na força de Jesus. Então o que ele explicou? Mais tarde, num outro momento, um convidado
convidado chegou para ele e falou assim: Jesus, como que você se atreveu a ir almoçar sem lavar as mãos? Aí ele muito calmamente falou assim: tudo o que entra pela boca do homem é puro, mas o que sai é impuro. Eu não preciso lavar as minhas mãos para mostrar isso, porque quando você fala com alguém, é a sua emoção que te impele as palavras. E você pode falar um monte de bobagem. Você pode falar, você pode magoar, como também você pode falar coisas boas. E ele ainda deu o seguinte exemplo: tudo que entra pela boca vai para um lugar escuro. A gente já sabe, sai e vai para o esgoto. Agora, o que sai pela boca, a gente tem o comando. Por exemplo, você come uma pizza, a pizza não te cai bem, você vai lá e passa mal e pô, a pizza sai. Você não tem controle, tá? Então, o corpo humano faz a digestão boa ou má digestão e os dejetos são eliminados como uma natureza do corpo físico. Agora, o que sai da sua boca, você tem controle. Aí alguém pode chegar para mim e falar assim: ah, mas eu no calor da emoção, aí que pega. Nós, conforme a gente vai aprendendo a viver com sabedoria, a gente tem sempre que ficar atento com o que passa dentro da gente. Por isso que o Espiritismo faz a gente se conhecer, faz a gente olhar para dentro de nós mesmos e fazer a reforma íntima. O que é fazer a reforma íntima? É tentar seguir os passos de Jesus da maneira dele, o que não é fácil. Mas se a gente conseguir um pouquinho, a gente já está no caminho certo. Né? Um dia a gente chega lá de ser igual, né? Mas isso ainda vai demorar milhões de anos, mas a gente vai tentando, um dia a gente consegue. Então, o Jesus explicou para aquelas pessoas que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, sempre. E quando a gente fala sempre, aí que pega, porque às vezes a gente está desavisado, né? Por exemplo, a gente chega aqui no SEAC, todo mundo é amigo, a gente abraça, começa a conversar, a gente não está preocupado com o que a gente vai falar, não é verdade? A gente não está em vigília. Mas por que a gente não está em vigília? Porque nesse momento que a gente está aqui, o nosso coração está envolvido em amor. Todos que estão aqui estão com a mesma comunhão de pensamentos, cada um dentro do seu grau de aprendizado. Agora, quando a gente está fora, é complicado, porque aqui dentro nós temos proteção. E quando a gente sai da casa espírita, a gente tem que se proteger. Então, quando a gente está vivendo, a gente não pode desligar aquele botãozinho de atenção. Mas isso a gente vai aprendendo devagarzinho, porque é difícil. Mas se a gente, por exemplo, vai enfrentar uma situação complicada, aí a gente já liga o botãozinho. Aí a gente já tem que ficar atenta. Isso tudo é treinamento, tá? E as ideias que formaram o caráter das pessoas, como é que o caráter da gente é formado? Como é que os pensamentos bons nossos são formados? Quando a gente reencarna e a gente é criança, vocês lembram que Jesus falava assim: deixem vir a mim as criancinhas? Quando Jesus fala deixem vir a mim as criancinhas, ele não está falando só dos bebês nem das criancinhas da primeira infância. Ele chama de criancinhas todo ser humano que não conhece ainda a obra dele. Todo ser humano que é ignorante. Ignorante, que eu digo, não é um depreciar, é ignorante no sentido de não conhecer. Tá? Quando o Espiritismo fala de alguém que alguém é ignorante, é isso, a pessoa não teve a oportunidade de conhecer
as leis dele. Então ele deixe vir a minhas criancinhas, toda os pequenininhos têm a pureza no coração, eles têm o coração puro. Uma criança de 4, 5 anos, ele não vai fazer nada por mal. O caráter dele ainda está guardado. Eu tenho um netinho que tem 3 anos e meio. Ele é a coisa mais linda, mais fofa. Uma criança alegre, feliz. Às vezes ele vem, ô vovó, me dá um abraço. Eu me pego pensando, como é que ele vai ser quando crescer? Como ele vai se comportar? Porque enquanto é criança, é muito fácil. Sabe? É muito difícil uma criança que vai ser um rapaz, um adulto de má índole, cometer má índole pequenininho. É muito difícil isso acontecer, porque ele não lembra, ele é puro. Assim como é puro o ser humano ignorante que não tem o conhecimento de Jesus. Então, mesmo se ele fizer um ato ruim, Jesus vai perdoar porque ele não sabia, tá? Eu não acredito que hoje em dia isso ainda exista muito não, né? Isso aqui é na época de Jesus. Mas trazendo para cá, eu acho que hoje em dia a gente tem tanta ferramenta, né? Tem tanta ferramenta para saber as coisas que só não sabe quem não quer, eu acho. Porque tem muita ferramenta aí para saber, né? Mesmo quem não tem possibilidade de ter internet, nem celular, eu acho que o próprio boca a boca, hoje em dia, todo mundo sabe o que é o bem e o que é o mal. Aí, nesse capítulo, eles também falam em adultério. Quando a gente fala em adultério, a primeira coisa que vem na cabeça é uma traição entre duas pessoas que estão juntas, né? Mas o adultério não é só isso. Vamos dizer, o adultério é uma traição, mas ele não é só uma traição entre duas pessoas que estão juntas. Ele é uma traição, por exemplo, se você tem uma sociedade com alguém e você vai lá e tem uma atitude totalmente errada com o seu sócio, ou você vai roubar, ou você vai fazer alguma coisa ilegal, isso é um adultério. É que adultério é uma palavra antiga que não se usa mais hoje em dia, tá? Nesse tipo de coisa. Normalmente as pessoas falam, mas quando existe uma traição entre duas pessoas, né? Que se gostam, por exemplo. Então, o adultério naquela época era tudo que era contra as palavras e os caminhos de Jesus. Agora, vamos pensar o seguinte. Eu vou dar uma lição de casa para vocês fazerem para a semana que vem, mas não precisa contar para ninguém o resultado, não. Eu gostaria que vocês, olhassem para dentro de vocês de casa também, vocês olhassem para dentro de vocês e fizessem um exame de consciência para saber como anda o pensamento de vocês. Até que ponto vocês têm um coração puro e até que ponto vocês têm que melhorar. É uma coisa de... Eu já fiz isso, tá? E é uma coisa a gente olhar pra gente com a maior sinceridade, porque é difícil. É muito difícil a gente reconhecer os erros da gente. É ruim a gente, sabe, reconhecer. Mas quando a gente aprende que a gente está aqui para aprender, e não se cobrar tanto, a gente consegue. Tem um exercício que quem faz escola, né, tem na caderneta, que é assim. Você pega uma folha de papel, divide no meio e põe as suas virtudes e os seus defeitos. Vai fazendo isso, não vai mostrar para ninguém. No começo a gente só coloca a virtude. Eu sou legal, eu faço isso. Mas aí, né, a consciência começa a pesar quando você vê que você não é tudo aquilo. A gente ainda não é tudo aquilo. E você vai colocando seus defeitos, sabe? Porque a gente tem muito defeito. Porque se a gente fosse anjo, a gente não tinha nascido. Ninguém aqui é anjo. Mas também ninguém aqui é coisa ruim, né? Não é? A gente tá... Eu acho que só o fato da gente estar aqui, hoje, a gente já está na estrada iluminada de Jesus.
Então, a gente vai terminar essa nossa passagem pelo planeta, nessa encarnação, a gente vai sair muito melhor que a gente veio, porque a gente está tentando. Então, eu tenho certeza que todos nós, a gente está andando para frente. Isso não tem a menor dúvida. Pena que a caminhada é tão comprida. Ela vai precisar ainda de muitas e muitas e muitas encarnações, mas a gente, estamos aí, a gente vai. Quem tem um pensamento, esse capítulo bate muito nisso. Quem tem um pensamento impuro, o que é um pensamento impuro? É um pensamento de inveja, é um pensamento de achar que a gente não vale nada, que a gente não consegue fazer as coisas direito, sabe? E que é um pensamento de inveja para o outro, que a gente acha que o outro é melhor que nós. Mas aí, se a gente está numa fase desse pensamento, que inclusive é um dos braços da depressão, o que é depressão? O que é uma depressão? Vamos dizer, uma depressão mais pelo lado espiritual do que físico, né? É a gente se sentir muito lá embaixo. É a gente se sentir muito ruim. Mas para quê? Sempre a gente é bom para alguém. Então, a gente não pode pensar que nós somos tão, assim, sei lá, que a gente está tão acabado, porque a gente não está. Depende de quem vai te julgar. E, falando nisso, quem tem o direito de julgar a gente? Ninguém. A gente está todo mundo no mesmo barco, a gente está tentando acertar, a gente está tentando melhorar. Então, a gente tem que olhar para nós e a gente falar assim, poxa, eu sou legal sim, porque eu estou tentando, eu estou viva. Eu estou aqui nesse mundo e eu vou vencer tudo. Porque eu sou filho de Deus e sou irmão de Jesus. O que Jesus podia e eu não? Porque a gente não tem coragem, a gente se acovarda. Por que a gente se acovarda? Porque a sociedade espreme a gente. A sociedade é muito preconceituosa. Mas as pessoas inteligentes não ligam para preconceito, ou seja, a gente luta contra os preconceitos. Então a gente precisa se sentir capaz de enfrentar qualquer coisa, porque a gente tem capacidade, apesar de quando a gente está no olho do furacão, a gente acha que a gente não vai ter coragem. Mas eu estava falando para vocês, né, aquela série de frases, Deus não dá o frio maior que o coberto, é verdade. Todos nós podemos resolver os nossos problemas, ou de uma maneira ou de outra. E a gente vai tentando resolver, não é sempre que a gente vai acertar, não. Mas e daí? Cai e levanta, é assim que tem que ser. Porque quando a gente levanta mais forte. Vocês podem acreditar, tá? Então, todo mau pensamento, ele é resultado da imperfeição da alma. Só para encerrar, que já estamos quase 3h20, todo mau pensamento, ele é um resultado da imperfeição da nossa alma. E a nossa meta é deixar a nossa alma, né? Porque a gente categoriza assim, alma é o nosso espírito enquanto encarnado. Quando a gente desencarnar, a nossa alma é chamada de espírito. É essa a diferença, tá? Mas também não tem nenhum problema mudar um pouco a nomenclatura, dizer, não, meu espírito, que é a mesma coisa, tá? Vamos falar da nossa alma, porque a gente está aqui, nós estamos encarnados. É aquela coisa, resumindo tudo que eu falei, a gente tem que tentar caminhar na estrada iluminada. Sabe, na estrada perfumada, na estrada de luz. Porque se vocês pensarem bem, nós somos igual ao sol. Nós somos sol, porque o sol entra em qualquer fresta, sol entra em todos os lugares, não é verdade? Mas tem gente que não gosta do sol, né? E fala, vou fechar a janela porque o sol está muito quente, vou pôr óculos escuros porque o brilho do sol está incomodando. E o que nós somos? Se até o sol incomoda pessoas, a gente não vai querer agradar todo mundo, tá? Então, eu vou parando por aqui. Se vocês tiverem a oportunidade, peguem o livro Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, capítulo 8. Dá uma
olhadinha, porque é muito legal, tá? As dúvidas vocês podem trazer pra gente na semana que vem. E é isso, eu desejo assim uma semana muito boa para todos nós e que quero ver vocês aqui semana que vem de novo. Aí é uma outra pessoa que vai estar falando e a gente sempre está aprendendo uns com os outros, porque na verdade a gente não sabe nada. Se a gente não andar de mãos dadas, a gente não consegue chegar a lugar nenhum sozinho, porque se você escorregar e eu estou de mão dada com você, a gente se levanta. E assim é isso, essa corrente de um melhorando o outro, tá bom? Um beijo no coração de todos, um beijo no coração de vocês e até. Tchau, tchau.